Queridos, queridas, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Na verdade, espero que vocês estejam ótimos, ótimas. Prontos, prontas para darmos início a mais um capítulo, a mais uma jornada juntos. Que bom ter você aqui, decidido, decidida a trabalhar essa competência, a desenvolver essa habilidade que é tão fundamental para todos nós, a nossa comunicação. Nós vivemos, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, mas nós vivemos em sociedade. E o tempo inteiro, mesmo quando nós estamos em silêncio, nós estamos comunicando. E é justamente dentro dessa compreensão que nos parece até óbvia que a gente não pode olvidar a importância nos tempos de hoje de nos comunicarmos bem, de nos comunicarmos de forma clara, de levarmos a quem quer que seja, qualquer que seja o seu principal objetivo com esse curso. Esse curso pode ter como principal objetivo melhorar a sua comunicação nas relações em geral. Esse treinamento pode ter para você o objetivo de melhorar a sua comunicação para que você possa realizar fechamentos, para que você possa ministrar aulas, para que você possa fazer preleções, workshops, palestras, pouco importa. Interessa mesmo saber é que nós precisamos dar atenção devida à forma como nos comunicamos. E para esse momento, eu gostaria, levando em consideração dos temas que nós nos propusemos abordar, de conversar com você sobre a questão das emoções e a conexão, mais uma vez a gente precisa falar sobre emoções, e a conexão dessas emoções com a forma como você vai lidar com a ansiedade, que talvez seja um dos fatores determinantes que tem impedido você de se comunicar com clareza, com assertividade, com segurança. Nós somos seres emocionais e a gente precisa lembrar que essas emoções nos povoam o tempo inteiro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir aquele clássico da Disney, Divertidamente. Eu confesso a vocês que a primeira vez que eu assisti aquele filme, aquele desenho que nem parece ser desenho, eu fiquei de fato muito encantada e até comentei com o professor Cristiano que aquele desenho ele era um desenho, mas na verdade uma estrutura adulta de compreensão de um pouco das emoções. Eu quero deixar inclusive aqui a recomendação para que você assista de uma forma lúdica, da forma e no jeito Disney de construir os seus grandes projetos. A gente tem ali um desenho muito didático de como as nossas emoções base, elas estão determinando os nossos pensamentos e, obviamente, existe uma simbiose porque os seus pensamentos também vão ditar as suas emoções. Assim também os seus sentimentos, o seu sentir e as suas ações. Quando eu falo em ações, eu posso pensar aqui tanto em ações como também nas nossas omissões. Muitas vezes, o nosso não fazer, muitas vezes a nossa omissão está umbilicalmente relacionada a questões de ordem emocional que estão nos impedindo, e assim pode ser a sua comunicação. Essa pode ser, obviamente, uma das razões pelas quais você quer levar a sua mensagem. E eu não sei se eu já disse isso, mas eu quero voltar a reforçar. Sua mensagem é necessária. A sua comunicação clara, a sua comunicação não violenta, a sua mensagem assertiva são necessárias. E não há nada mais poderoso do que a gente poder perceber que muitas vezes essas emoções ou o painel de controle das nossas emoções merece uma atenção, um olhar, uma análise para que a partir daí a gente se proponha a geri-las e elas passarem a não mais impedir você de se comunicar. Quando a gente fala, portanto, em emoção, a gente fala em algo que faz parte da minha existência e da sua. As emoções, elas podem ser primárias, elas podem ser secundárias, mas o fato é que elas estão com você.
É curioso porque algumas pessoas me contratam para fazer um acompanhamento ou um desenvolvimento do que eu chamo de imunidade emocional. E de logo a gente faz um teste diagnóstico de como está essa imunidade emocional. E há pessoas que me dizem, mas Sá, eu queria simplesmente não sentir. Eu queria não ter esse padrão emocional. Não ter medo. Não sentir ansiedade. Não me sentir triste. Não por outra razão a gente tem visto tanto adoecimento, porque as pessoas, em diversos contextos, percebam, estão sendo treinadas, quiçá orientadas a não lidar com as suas emoções. A minha proposta para você não é de que você simplesmente oculte, elimine, usando um termo até mais rígido, mate as suas emoções. A minha proposta para nós, e não quero que você acredite, eu quero que você teste, é que nós nos permitamos observar, reconhecer essas emoções. Sim, eu sinto medo de falar em público. Eu me sinto insegura diante do contexto de uma preleção. E a partir deste reconhecimento, buscarmos estratégias práticas para, diante desse padrão, seja o medo. E quando a gente fala em medo, a gente fala numa estrutura que é inerente a nós, mas que, se você para pensar comigo um minuto, está sendo potencializada como um estilo de vida, gerando dependências psicofisiológicas nas pessoas, porque o medo vende. E a própria mídia, os ambientes que muitas vezes nós frequentamos, as conversas às quais nós nos submetemos, têm inflamado, a gente pode usar essa expressão, não é? Inflamado o seu medo. O medo, ele é basilar. É um medo que nos faz vivas, que nos faz vivos. Mas o quanto de medo, essa é que é a grande questão. Eu devo sentir, ou eu sinto hoje. De 0 a 10, que nota? Faz menção nos comentários para mim. Você daria para o seu medo? O quanto esse medo é seu e o quanto esse medo foi potencializado? Sim. Há compromissos, como diz Dom Miguel Ruiz no clássico livreto Os Quatro Compromissos, que foram sendo firmados pelo nosso sistema familiar antes mesmo de nascermos. E eu, particularmente, venho de um sistema familiar, especialmente na minha linhagem materna, que traz muito consigo a ideia do medo. A lógica do ser medroso, né? Não que isso eu estou falando sobre mim, deva ser visto sobre uma ótica ruim. Mas do quanto de medo, em que circunstâncias esse medo me assola de forma mais potente. Se eu sinto, obviamente, medo de me lançar de um prédio de 17 andares, é esse medo, é essa sinalização que me faz viva. Senão me jogo de lá. Mas o medo, através dos compromissos, das crenças, do que nós ouvimos, do que nós sentimos, do que nos foi dito, de que, olha, cala-te essa boca, não fala desse jeito, não expressa as tuas ideias, tenha medo do que as outras pessoas vão pensar sobre você, são medos que, se nós lançarmos luz, se nós lançarmos um pouco de racionalidade, sim, eu preciso falar de inteligência racional com você, porque se fala muito em inteligência emocional. E é muito importante, dentro do meu método, eu prefiro propor a imunidade emocional. Que a gente reconheça as emoções, que a gente sinta e que a gente possa utilizar ferramentas no nosso dia a dia para lidar com todo o contexto do que é a vida em sociedade, do que é o nosso mundo interno. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, em diversos momentos, trabalhar a nossa inteligência racional. E o diálogo racional nos permitir questionamentos do tipo, que eu já me fiz. Sabrina, faz sentido você deixar de comunicar, de trazer a mensagem que muitas vezes é indispensável para inúmeras pessoas por conta do medo do julgamento, em razão de uma insegurança? Mas por que essa insegurança? Olha a racionalidade. Se eu sei que conheço, se eu sei qual a melhor forma de levar aquela mensagem.
Logo, a gente começa a aprender, isso é treino. Nós não estamos falando de uma bala de prata, nós não estamos falando de uma dinâmica que, de forma instantânea, vai trazer as mudanças. Mas eu te garanto, e depois eu quero que vocês me contem, que se você for se habituando a trazer a racionalidade, se você for se habituando a lançar mão de novos compromissos, se você se permitir se desafiar, sim, às circunstâncias novas o tempo inteiro na nossa jornada existencial. E se você não se permitir se desafiar para fazer uma primeira live, se você não se permitir se desafiar para fazer um primeiro workshop, uma primeira palestra, claro, com um colchão mínimo de segurança. A coragem é uma construção de segurança. E esse colchão mínimo é: eu preciso treinar. Você está aqui no curso para isso. Eu e o professor Cristiano estamos te treinando. É pré-requisito, disse a professora Sabrina, que eu conheça o tema. Sim, você não vai se lançar, repito de novo, de um prédio de 17 andares, assim como você não vai se lançar para um público sem ter, ao menos, tido contato, conexão, conhecimento com a temática que você vai expor. Isso não significa dizer que você deva necessariamente já ter 15 livros publicados. Que você já notabilize 2 décadas de experiência. Não, definitivamente não. E aí é que está a grande questão. Se você não reconhece, se você não modula as suas emoções, se você não abraça a sua ansiedade, mas você também não se coloca em estado de presença. Sim, a presença. Sem um painel de futuro de terror, de que você vai ser mal vista, de que você vai ser mal visto, de que vão te criticar. Você não vai se permitir começar. Eu me lembro que a primeira aula que eu dei na universidade, eu já tinha ministrado aulas de monitoria para preparatório para a OAB, eu já tinha auxiliado no one-on-one alunos, inclusive de pós, e olha que eu ainda estava cursando a pós, que queriam orientações de referências bibliográficas, normas da BNT, eu já trabalhei com normas da BNT no início da carreira, mas eu me lembro com exatidão, porque isso me gerou forte impacto emocional. Aquilo que te gera forte impacto emocional traz para você um regulamento de crenças. As crenças são tudo aquilo que vimos, ouvimos e sentimos. Elas são condicionadas à repetição, então ali na infância nós aprendemos uma série de dinâmicas por repetição, assim também por um forte impacto emocional. E eu sei que existem circunstâncias, existem momentos da tua vida, quem sabe o nascimento do teu filho, quem sabe o teu casamento, quem sabe a tua formatura, quem sabe um momento de conexão com os teus pais, enfim, uma conquista. Isso gera um forte impacto. Eu lembro a roupa, eu tenho a sensação física, eu estava toda num terninho lilás, mais puxada ali para o roxo, não sei como é que vocês chamam. E lembro-me bem dos detalhes do sapato que eu estava usando a primeira vez que eu me coloquei aos 21 anos. Só para você sentir. Frente a uma turma que eu não me lembro agora se era terceiro ou quarto semestre de direito. É claro que eu não lancei mão, volto a dizer, de um plano kamikaze. E eu não sentei por diversas horas, eu deixei melhor de sentar por diversas horas montando a minha aula, tendo o trabalho de fazer uma revisitação bibliográfica, de conhecer minimamente do tema, era TVP. Eu ia começar ali com noções básicas da disciplina, diferença de direitos e tudo mais, né, que vem da área jurídica. E dentro desse movimento e dentro desse contexto, eu tive medo. Eu estava ansiosa. Havia, ainda que sobre controle, sobre um certo regulação, imagina você ter uma mesa de som, um padrão de insegurança. Mas essas pautas não me dominavam. Essas pautas não me limitavam. Porque havia algo maior. E é esse algo maior que eu desejo que você desperte em você. Você não quer tanto isso?
Responde para mim. Claro que não basta querer, mas querer é uma condição preliminar. Querer é uma estrutura fundamental, é o primeiro passo. A partir daí, você se prepara, você treina. Quantas vezes eu não treinei na frente do espelho? Eu não treinava, às vezes, nos deslocamentos. E este conhecimento ia me trazendo uma estrutura de segurança. Eu sabia que poderia ser testada, eu sabia que haveria possibilidade de ser desafiada, mas eu sabia a que eu estava me propondo. E sabe o que acontece? Dentro dessa dinâmica do controlar a ansiedade, mais uma vez, no momento da fala, no momento da exposição, o primeiro passo é sempre a gente reconhecer. Nossa, você vai passar ou está passando por uma situação, é fundamental que você traga para si. Eu estou ansiosa, eu estou ansioso. É mais uma vez tentar ocultar esse padrão que tem adoecido de forma grave um sem número de pessoas. Não finja que está tudo bem. Ao contrário. Esse curso também é sobre autoconhecimento, conhecendo você, sabendo dos teus limites, te permitindo olhar para essa dinâmica e dizer: eu estou ansiosa e eu vou criar estratégias, saídas, soluções para minimizar o impacto dessa ansiedade. Quando eu falo em comunicação, em oratória, em exposição, treinar a respiração, caprichar no preparo prévio, como disse, desligar aquele padrão comportamental que também é treinável de se preocupar excessiva e demasiadamente com o que as outras vão pensar de você, com as outras pessoas vão pensar de você. Não raras vezes, quando as pessoas me dizem: Sabrina, eu tenho um medo, eu tenho um pânico de falar em público. E a gente vai investigar, essa pode ser também a sua situação. Você sabe que o medo de falar em público é um dos maiores medos ranqueados, né? Há pesquisas que apontam que o medo de falar em público consegue ser maior do que o medo da morte. Investigue a fundo, se investigue a fundo. Converse com pessoas. Não raras vezes, este medo está relacionado ao medo do julgamento, ao medo do que as outras pessoas irão pensar, irão falar. Eu também não acredito na ideia de que haja a possibilidade, ao menos para mim não me parece razoável, de que a gente desconecte, de que a gente desligue por completo esta ocupação. Tá? Essa ocupação em relação ao outro. Mas a partir do momento que ela é a protagonista desta minha dinâmica existencial, eu corro o risco de não viver. Você pode correr o risco que não desejo para você de nunca falar em público, de nunca fazer a palestra que você deseja, de nunca começar a ministrar aula. E eu volto àquela menina de 21 anos. Sá, você estava insegura? Sim. Sá, você tinha medo? Sem sombra de dúvidas. Eu me lembro que por muito tempo, para me manter em pé, eu finquei a minha base no solo porque as pernas estavam trêmulas. Mas, eu me propus, eu queria aquilo. Eu tinha desejo ardente sobre aquilo. E eu sabia que, apesar de não estar em condições ideais, porque também há quem esteja esperando condições ideais, é o seu caso? Não, quando eu finalizar esse curso, fizer mais uns 5. Não, quando eu ler 366 livros sobre esse tema, que mais? Que histórias mais você vai se contar? Então a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter atenção para com isso. E dentro dessa dinâmica, e dentro desse desenho, você
ir modulando a sua ansiedade. Existem, e eu quero também que você anote, estratégias próprias. E quem sabe eu lhe traga mais algumas para que você possa ir reconhecendo, estruturando e, obviamente, modulando essa ansiedade. De que forma? Primeiro, entendendo que ela está aí e que você não vai ocultá-la. Segundo, conectando-se a ela de uma forma positiva, entendendo que ela é menor, que você protagoniza. E nesse diálogo trazer questões, como disse há pouco, de ordem racional. Eu sei sobre o assunto. Há pessoas que querem me ouvir. Eu ancoro agora esse conteúdo de forma que eu sei que pessoas irão se beneficiar. E você vai começar a colher frutos disso. Trabalhe a sua respiração. Muito bacana. Tenha atenção, tenha cuidado com as palavras. Às vezes são palavras, às vezes são movimentos, e você sabe disso, que você viabiliza e trazem ainda mais ansiedade. Um silêncio, um estado de contemplação, seja uma meditação, seja uma oração, a prática de uma atividade física, uma leitura que não seja leitura sobre o assunto, que será a tônica do seu movimento, mas que traga para você expansão, visão, tranquilidade, presença, como lhes disse. Você muitas vezes nem ministrou a aula, nem atendeu o cliente, nem realizou a palestra, mas você já está, sente isso, você já está lá no futuro. Você já está lá no futuro se dizendo, nossa, não vão gostar, nossa, não vou ser aprovado, nossa, não vai vender, nossa, ele não vai assinar, eu já sei que eu vou gastar o meu tempo, eu já sei que... Trabalhe a presença. Modele e inspire a você mesmo para que você possa trazer isso para o outro. E vá regulamentando as suas emoções. Tendo domínio nesse treino diário. Eu sinto tristeza, mas eu não me demoro triste. Como eu posso sair desse padrão de tristeza? E vocês vão perceber até no longa da Disney que a tristeza é insistente, é difícil lidar com ela, mas não é impossível. Eu converso com a minha tristeza, Sabrina, não se demore aqui. Não faz sentido. Será que realmente este evento merece toda essa atenção de tristeza? E aí busque ao seu tempo e modo a alegria. Busque ao seu tempo e modo a gratidão, a aceitação. Desenvolva, não posso deixar de falar sobre isso. A sua fé. A fé em você mesma. A fé na sua mensagem. A fé no que você está se propondo para, a partir daí, ir lidando com o controle da ansiedade. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Deixa nos comentários o que você achou desse conteúdo. E até daqui a pouquinho.